Pessoal, como contei para vocês, criminosos sequestraram ônibus e usaram como barricada para fechar a rua em uma operação policial no Itaiangá, na zona oeste do Rio de Janeiro. Eu vou chamar aqui o Rodrigo Viga, que tem todos os detalhes. Viga, que bom recebê-lo no nosso 3 em 1. Não é sempre que isso acontece, porque o Viga madruga aqui na Jovem Pan. Mas eu quero que você conte para a gente, então, quantos ônibus foram sequestrados e como que aconteceu também a operação da Polícia Militar e do BOPE para reverter a situação. Bem-vindo. Obrigado, Cine. Obrigado pela oportunidade. Boa tarde para você, para o Gunning, para o Segre e para o meu velho e conhecido amigo de outras telas, né, meu caro Piperno. Boa tarde especial para o nosso ouvinte, espectador internauta da Jovem Pan. Uma quarta-feira de tensão na região do Itaiangá, é uma região peculiar da zona oeste do Rio de Janeiro que reúne casas de alto luxo, de classe média alta e também comunidades como Tijuquinha, Muzema e adjacências como Rio das Pedras. O que aconteceu nessa quarta-feira, Cine, ouvintes, espectadores e internautas da Jovem Pan? O Serviço de Inteligência da Polícia Militar do Rio de Janeiro detectou que haveria ali na região uma reunião ou uma movimentação de traficantes de drogas. E aí, preparou uma operação, uma missão para essa região da zona oeste do Rio de Janeiro. Ao tomarem conhecimento da aproximação do BOPE, tropa de elite da Polícia Militar do Rio de Janeiro, os traficantes de drogas que hoje dominam a região, essa era uma área até bem pouco tempo controlada pelas milícias, pelos grupos paramilitares, decidiram usar de um expediente que vem sendo cada vez mais utilizado em áreas aqui do Rio de Janeiro. Sequestro de ônibus. Mandaram que todos os passageiros desses coletivos deixassem os ônibus e retiraram a chave do veículo. Eles atravessaram esses veículos nas avenidas ou na principal avenida do Itaiangá, na zona oeste do Rio de Janeiro, gerando toda essa balbúrdia, toda essa confusão. Além de barricadas, os criminosos também atearam fogo em alguns objetos, aumentando ainda mais a escala de tensão nessa região da zona oeste do Rio de Janeiro. A gente tem mais detalhes sobre o que aconteceu, como é que está a situação desse momento, com o secretário da Polícia Militar do Rio de Janeiro, Coronel Marcelo de Menezes, que gentilmente já conversou com a reportagem da Jovem Pan e está aqui à disposição para dar mais detalhes sobre os últimos acontecimentos nessa região da zona oeste do Rio de Janeiro. Acho que ele já está conectado, já está plugado e pode trazer as novidades, os últimos acontecimentos dessa ação ousada, mais uma de criminosos na zona oeste da capital, meu caro Cine. Viga, ele já está disponível, né? Vamos conversar então com o comandante Marcelo de Menezes, ele já está disponível aí para falar conosco? Por telefone? Oi, comandante, seja muito bem-vindo, prazer falar contigo. Boa tarde a todos do estúdio, boa tarde, Viga, boa tarde aos telespectadores da Jovem Pan. É um prazer estar com vocês. Comandante, eu gostaria que o senhor explicasse para a nossa audiência qual é a situação neste momento e como que foi a ação da Polícia Militar hoje e do BOPE. Bom, o que foi desenvolvido hoje pela manhã, né, nas primeiras horas da manhã, pela Polícia Militar, foi uma ação em que o nosso setor de inteligência apontava já há alguns dias uma movimentação de criminosos naquela região. Por conta disso, a gente planejou uma operação, né, na comunidade da Tijuquinha. Escalamos o efetivo do nosso batalhão de operações especiais, porque entendíamos da criticidade, né, do risco que poderia oferecer aquela operação, tendo em vista o número de marginais que estariam reunidos naquela região. E quando da entrada do BOPE na comunidade, alguns elementos da facção, é algo que de forma recorrente, eu queria fazer uma correção para a informação que foi dada anteriormente, não houve qualquer sequestro de coletivo. O que houve efetivamente, o que eles estão utilizando é o artifício de abordagem aos veículos, e geralmente são elementos de motocicleta. Eles interpelam o motorista, abordam o motorista, subtraem as chaves do coletivo e o coletivo fica atravessado na via pública. Isso causa um transtorno, haja vista que a gente precisa acionar o concessionário, a empresa responsável pelaquela linha, pela operação daquela linha. Isso faz com que haja uma demanda de tempo necessária para essa operação. Isso, obviamente, causa um transtorno, um impacto naquela via pública e faz com que haja efetivamente um artifício que faz com que haja a mobilização do nosso efetivo para atender essa demanda, e certamente os criminosos usam
desse artifício para poder empreender fuga. Agora, comandante, a situação neste momento já foi totalmente controlada e vocês mantiveram algum tipo de efetivo naquela região exatamente para evitar que talvez outras situações possam se repetir de maneira muito próxima? Então, eu posso afiançar e garantir para a população daquela região, para a população do Rio de Janeiro que trafega no Itaiangá, que a situação está totalmente normalizada, a questão do transporte coletivo está totalmente restabelecido. A gente reforçou todo o policiamento naquela região, além de viaturas, com o motopatrulhamento, ou seja, motocicletas foram destinadas para aquela região, porque a gente entende que a motocicleta ela proporciona um dinamismo maior e uma agilidade maior no nosso tempo de resposta. Isso é fundamental para garantir a percepção de segurança naquela região e, com certeza, o transcurso do dia se dará de maneira normal e tranquila para a população. Comandante, só para a gente finalizar, eu gostaria que o senhor só explicasse rapidamente para a gente o que vocês identificam como motivos dessas ações. É disputa por território entre criminosos que atuam naquela região? O que vocês já identificaram sobre a possibilidade de outros casos acontecerem também a partir dessas ações? Na realidade, nessa questão pontual, a gente identificou que existia uma reunião e, obviamente, que essa reunião ela teria uma finalidade criminosa, né? E a gente, como não há, por parte da Polícia Militar ou da Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, qualquer seletividade com o crime, a gente vai atuar à medida em que qualquer demanda voltada a uma questão de uma atividade criminosa, a gente vai atuar de maneira contundente, né, e de maneira firme para poder coibir esse tipo de ação. Obviamente que essa ação ela foi voltada para alguma atividade criminosa que eles estavam construindo e certamente eu entendo que a nossa ação ela foi exitosa no sentido de debelar aquela ação. A inteligência ela continua trabalhando os dados, continua nos mantendo informado com o fluxo de informações. A gente vem trocando também informações para a Polícia Civil para que a gente efetivamente possa prender esses criminosos e libertar essa população local do julgo do crime. O Rodrigo Viga quer fazer uma pergunta, Viga? Sim, por gentileza. Obrigado, Cine. Comandante, secretário Marcelo Menezes, obrigado mais uma vez por atender a reportagem da Jovem Pan. A pergunta é simples, mas talvez a resposta seja um pouco mais complexa, porque essa tem sido uma tática utilizada pelo crime organizado, cada vez mais frequente aqui no Rio de Janeiro. Até bem pouco tempo, era uma região do Rio de Janeiro onde traficantes lá da Vila Aliança usavam essa tática de tomar ônibus, parar ônibus e atravessar como barricada. A gente viu no ano passado aquela onda de ataques depois de um parente do principal miliciano do Rio de Janeiro, na zona oeste do Rio de Janeiro, mais de 30 veículos incendiados, mais recentemente no Complexo de Israel. Como é que a polícia está se preparando para enfrentar essa nova tática? Se existe algo efetivamente que possa ser aplicado na prática ou tem que ser uma resposta imediata a essas atitudes, comandante? Viga, a gente entende que essas ações são motivadas por uma reação do crime em função da nossa proatividade e de uma ação planejada pela polícia. Fica claro que toda essa ação nos coletivos, ou seja, de retirada das chaves, para que isso traga um transtorno, principalmente viário, visa principalmente desfocar e tirar a atenção de uma ação principal que a gente desenvolveu. O que a gente está fazendo é buscar com a inteligência e incrementar o trabalho dos nossos agentes à paisana para que isso possa ser efetivamente debelado, ou seja, que a gente possa agir de maneira antecipada e que a gente possa, principalmente, minimizar os impactos na rotina da população carioca. Essa é o nosso foco principal, é a orientação principal do nosso governador Cláudio Castro, no sentido de que as nossas ações, elas impactem o mínimo, sejam muito eficazes, e por isso que a gente vem investindo fortemente em tecnologia, em inteligência, em informação, na formação dos nossos policiais, que elas sejam eficazes, eficientes, mas que elas impactem minimamente a vida da população carioca e fluminense.
Comandante Marcelo de Menezes, muito obrigado por conversar conosco, viu? Que foi, Viga? Eu queria só complementar rapidamente, Cine, porque essa se tornou uma região sensível do Rio de Janeiro, né, secretário? Porque até outro dia a influência era de paramilitares, agora é de traficantes de drogas. Eu passo por ali com uma certa frequência, eu vejo que tem um veículo blindado parado ali numa localidade estratégica, tem até uma torre de observação, policiais frequentemente. Se tornou uma área de atenção especial das forças de segurança do Rio de Janeiro, secretário? Rodrigo, o que a gente percebe nos últimos meses é que o nosso trabalho ele tem sido eficiente e tem dado resultado. Né? Não, essa ação de hoje ocorreu por uma ação nossa, da polícia, principalmente visando evitar qualquer ação criminosa de grupos, de organizações criminosas naquela região. Agora, hoje não há, a gente pode afirmar que não há, né, com a implantação, nosso planejamento do policiamento, não há qualquer tipo de instabilidade naquela região. Então a gente... Oi? Está me ouvindo? Estamos ouvindo, pode finalizar. Então, comandante. A gente pode garantir para a população que usa aquela via, que mora nas redondezas, que a gente vai fazer um trabalho duro, um trabalho firme para garantir a tranquilidade e a paz daquela localidade. Comandante Marcelo, muito obrigado por conversar conosco aqui nessa edição do 3 em 1. O espaço está sempre aberto para o senhor, viu? É um prazer enorme e obrigado pelo espaço para que a Polícia Militar possa se posicionar e possa principalmente esclarecer a população e os seus ouvintes telespectadores. Um grande abraço, até a próxima. Viga, obrigado também por conversar conosco, explicar e participar da nossa entrevista. Até a próxima, meu amigo. Valeu, Cine. Grande abraço para você, para todo mundo aí da bancada e para o homem de gravata verde, não sei porquê. Piperninho. Uma coxa. Verde água hoje, é um verde água, para dar um charme ali para o nosso Fábio Piper.